Alguma vez ouviste falar do príncipe da Pérsia? Por que um anjo de Deus lutou com ele por 21 dias e não conseguiu vencê-lo? Quão poderoso é este principado satânico para que o próprio arcanjo Miguel viesse em auxílio ao anjo de Deus. No capítulo 9 de Daniel, Deus mostrou ao profeta um resumo geral de seu plano para a plena restauração de Israel. Agora, os capítulos de 10 a 12 contêm a visão final que o profeta recebeu, na qual encontramos detalhes específicos do plano de Deus em relação ao seu povo Israel. Nesta ocasião, a profecia abrange o período que se estende entre o Antigo e o Novo Testamento, com especial referência aos impérios Medo-Persa e Grego. No entanto, Daniel também recebe informações sobre os eventos relacionados ao tempo da tribulação escatológica, que Israel experimentará quando o anticristo aparecer na cena. Toda essa informação que foi revelada ao profeta Daniel é muito valiosa para entender os tempos e os acontecimentos que ocorreram e ocorrerão em torno de Israel. Agora, no capítulo 10 de Daniel, vemos que um demônio muito poderoso, identificado como o príncipe da Pérsia, se opôs durante 21 dias ao mensageiro celestial, a fim de que ele não pudesse chegar até Daniel e lhe dar informações valiosas sobre os reinos da Pérsia e Grécia que encontramos no capítulo seguinte. Evidentemente, Satanás não queria que essa informação chegasse a Daniel e aos homens. Vamos ler Daniel, capítulo 10, versículo 10 em diante. Então, eis que uma mão me tocou e me fez ajoelhar e colocar as palmas das mãos no chão. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e põe-te em pé, pois estou agora enviado a ti. Enquanto ele falava comigo, pus-me em pé, tremendo. Então ele continuou: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois a visão é para esses dias, meus amados. Queridos amigos, quando o profeta Daniel recebeu a visita deste mensageiro celestial, ele estava em Babilônia. No versículo 1 do capítulo 10 de Daniel, vemos que o profeta historicamente situou o tempo de sua visão no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. A palavra foi revelada a Daniel chamado Beltesazar. Isso nos coloca no ano 536 a.C. 2 anos antes, Ciro havia decretado que os judeus que desejassem poderiam retornar a Jerusalém, e mais de 42.000 iniciaram o caminho de volta, como encontrado em Esdras capítulo 2, versículo 64. Nesse momento, os exilados já haviam começado a reconstrução do templo. Talvez devido à sua idade avançada, Daniel, que provavelmente tinha mais de 80 anos, não tenha retornado com os outros exilados. Também é possível que seus deveres no governo o tenham impedido. Agora, o capítulo 10 de Daniel começa com a descrição do conflito que a nova revelação causou em Daniel. A palavra era verdadeira, e o conflito era grande, assim como já havia ocorrido anteriormente. Os eventos anunciados o afligiam e o preocupavam, como veremos. Esse grande conflito pode se referir ao fato de que Satanás mesmo se opôs à recepção da comunicação divina pelo profeta, ou também pode se referir aos eventos graves pelos quais o povo de Israel teria que passar, conforme profetizado. Quanto ao conteúdo da profecia, é dito que Daniel compreendeu a palavra e teve discernimento na visão. No entanto, como veremos mais adiante, ele ainda precisava de um intérprete angelical para esclarecer alguns detalhes, dada a gravidade das dificuldades pelas quais seu povo teria que passar. Daniel esteve aflito por um período de 3 semanas, um tempo que ele dedicou à oração e ao jejum. Ele não comeu manjar delicado, carne ou vinho, e não se ungiu durante esse período. Supomos que foi um tempo de intensa oração em favor de seu povo,
e também para buscar pleno entendimento da palavra recebida. Agora, as 3 semanas em que Daniel se dedicou completamente à oração e ao jejum se encerraram no dia 24 do primeiro mês. Lembremos que o primeiro mês era quando os israelitas tinham a obrigação de celebrar a Páscoa e os 7 dias da festa dos pães sem fermento. Como Daniel afirmou que não comeu manjar delicado, carne ou vinho, podemos entender que ele não celebrou a Páscoa, já que não comeu o cordeiro pascal. Tudo indica que o profeta estava profundamente afetado pela revelação que recebeu. Foi nesse contexto que Deus respondeu às orações de Daniel, enviando-lhe um mensageiro celestial. No entanto, notamos que o mensageiro celestial foi retido por 21 dias por um demônio identificado como o príncipe da Pérsia. Lendo o relato bíblico, encontramos as palavras: "Então, ele me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a humilhar-te na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, eu vim. O príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vim para te fazer saber o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é para esses dias." Nesses versículos, vemos que Daniel foi ouvido desde o primeiro dia de sua oração. Isso ocorreu porque, como já lhe fora dito antes, o profeta era um homem muito amado por Deus e ele também se dispôs a entender e a se humilhar. Isso indica o forte desejo de Daniel de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Quando alguém se dispõe dessa maneira, não há dúvida de que Deus se revelará a essa pessoa. No entanto, Daniel poderia se perguntar por que o mensageiro celestial demorou tanto para responder à sua oração. Lembremos que o profeta havia estado aflito por um período de 3 semanas, e embora Daniel não tenha expressado essa preocupação, o anjo estava disposto a respondê-lo. O anjo divino havia saído no primeiro dia das 3 semanas para atender suas súplicas, mas teve que lutar durante 21 dias contra o príncipe do reino da Pérsia. Entendemos que esse príncipe deve ter sido um adversário satânico, um anjo maligno associado ao reino da Pérsia. A palavra príncipe, que vem do hebraico e significa sar, pessoa líder ou chefe de qualquer classe ou categoria, encaixa bem com a ideia do Novo Testamento de que os rangos angelicais estão organizados em hierarquias. Colossenses 1,16 nos diz: "Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele." Efésios 6,12 também afirma: "Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais." Esses versículos indicam que esses rangos angelicais incluem tanto anjos fiéis quanto anjos caídos. O príncipe mencionado por Daniel é de fato um poder maligno, um anjo mau. No Novo Testamento, eles também são chamados de demônios. Esse trecho destaca o ministério que os anjos têm nos governos humanos, como mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6,12. A capacidade desse príncipe do reino da Pérsia de atrasar a resposta a Daniel fornece uma evidência significativa do poder desse príncipe maligno em algum lugar de seu domínio celestial. O anjo enviado por Deus adentrou o campo dos lugares celestiais, mencionados em Efésios capítulo 6, versículo 12, habitado por espíritos malignos. Miguel veio para libertar esse anjo da oposição do príncipe da Pérsia. Este príncipe era um espírito de grande maldade. Não é por mera coincidência que o principal inimigo de Israel nos dias de hoje seja o Irã, a atual Pérsia, uma nação controlada pelo conselho dos ayatolás, seguindo preceitos islâmicos. Essas potestades demoníacas estão subordinadas a Satanás, que lhes atribui a missão de levar a nação, seus líderes e a população em geral à decadência e à própria destruição.
Agora, o capítulo 10 de Daniel revela que frequentemente existe uma batalha sem trégua nos lugares celestiais, da qual não estamos cientes. Neste incidente, o anjo de Deus pôde sair da batalha quando Miguel chegou, mas teve que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e, em seguida, contra o príncipe da Grécia. Lendo Daniel capítulo 10, versículo 20, encontramos as palavras: Ele me disse: Sabes por que vim a ti? Agora tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Ao analisar esses versículos, vemos que em cada nação opera um anjo maligno. No entanto, também vemos que há anjos de Deus. Nesse caso, o arcanjo Miguel é o príncipe que luta em favor da nação de Israel. Miguel é um dos principais príncipes. Seu nome significa quem é como Jeová. E ele é chamado de arcanjo em Apocalipse, capítulo 12. Também o encontramos liderando um exército angelical contra o dragão e seus anjos. Agora, ele reaparece aqui para abrir o caminho para que o mensageiro celestial possa chegar a Daniel e fornecer informações sobre os reinos da Pérsia e Grécia, que encontramos no próximo capítulo. Finalmente, Daniel também recebe informações sobre os eventos relacionados ao tempo da tribulação escatológica que Israel experimentará quando o anticristo surgir na cena. Claramente, Satanás não queria que essa informação chegasse a Daniel e às pessoas. Em relação ao conteúdo da mensagem que Daniel iria receber, o anjo diz o seguinte: Vim para te fazer saber o que está por vir para o teu povo nos últimos dias, porque a visão é para esses dias. Primeiramente, notamos que a profecia que será amplamente exposta nos capítulos seguintes está relacionada ao teu povo, ou seja, a Israel, e trata de um período descrito como os últimos dias. Esse termo é usado de várias maneiras na Bíblia para se referir ao futuro, frequentemente entendido a partir da perspectiva do próprio profeta. Nos capítulos seguintes, 11 e 12 do livro de Daniel, vemos que esse tempo futuro se estende desde o período de Antíoco Epífanes até os tempos finais, quando o anticristo perseguirá a nação de Israel antes de ser libertada pela vinda de Cristo. Devemos notar que, embora o príncipe da Pérsia tenha conseguido atrasar a entrega da mensagem por 3 semanas, finalmente não conseguiu impedi-la. Isso nos mostra que, embora Satanás e seus seguidores tenham poder, trata-se de um poder limitado. Além disso, chama a atenção o fato de que, embora Deus pudesse ter intervindo imediatamente para resolver a situação, parece que o assunto foi resolvido entre os próprios anjos. É curioso observar como o conflito nos reinos humanos tem algum impacto no conflito entre seres angelicais. Satanás e seus exércitos se envolveram ativamente nesse conflito para tentar obstruir os planos de Deus. Aqui, temos uma pequena amostra da guerra que ocorre nas regiões celestiais entre os anjos de Deus e os demônios. Portanto, foram as forças de Satanás que causaram o atraso na resposta à oração de Daniel. O fato é que, muitas vezes, não percebemos que essa pode ser a causa do atraso em nossas orações sendo respondidas. Além disso, isso nos leva a pensar que, embora a oração de Daniel possa parecer insignificante, teve repercussões cósmicas. Na realidade, a oração sempre envolve uma batalha espiritual. Esse trecho nos revela que existe um mundo de maldade invisível para nós, mas que está constantemente em conflito para que a vontade de Deus não seja realizada no mundo humano. O cristão deve entender que o poder da oração não deve ser visto apenas na vida individual, mas também em uma perspectiva global. Os tempos finais exigem que os santos de Deus se envolvam em orações pelo mundo e por seus poderes. Quando nossas orações vão além de nossas necessidades pessoais e abrangem uma perspectiva global, estamos entrando na área onde residem os principados e as potestades. Precisamos de homens e mulheres em todo o mundo dedicados à oração na esfera das guerras espirituais. Como podemos ver,
Existem seres espirituais lutando contra outros seres espirituais em um mundo acima de nós que está sempre ativo, em oposição ao mundo visível. Isso nos leva a pensar sobre qual anjo maligno está acima de nações como os Estados Unidos, Venezuela, Haiti, Coreia do Norte, Índia, China, países do Oriente Médio e África, entre outros. A lista é extensa e existem países onde o Evangelho é proibido. Isso nos faz imaginar a terrível batalha espiritual que ocorre nesses lugares. Como mencionado anteriormente, precisamos de homens e mulheres em todo o mundo dedicados à oração na esfera das guerras espirituais. Efésios 6:12 nos diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Queridos irmãos, essa passagem nos lembra que há uma batalha espiritual constante ocorrendo nos reinos celestiais, e é importante que os crentes estejam envolvidos em orações abrangentes e intercessões por nosso mundo.